A mão cobre o rosto por um segundo. O café perde o calor na mesa. O ombro endurece sem perceber. E a cena volta de novo, como se tivesse acabado de acontecer. A frase errada, a reação feia, a escolha que você jurou que não faria, o erro que não combina com a fé que você carrega. E o que mais machuca nem sempre é o que aconteceu. É o pensamento que chega logo depois. Agora acabou para mim. Só que nem todo fracasso encerra uma história. Alguns expõem a parte da alma que ainda precisava ser tratada. Pedro conhecia Jesus de perto. Caminhou com ele. Viu milagre com os próprios olhos. Falou com coragem quando outros se calaram. E ainda assim, caiu de um jeito vergonhoso. Não foi uma falha pequena. Não foi distração. Foi negação. Pressão, medo, autopreservação, confusão. Quando o peso apertou, Pedro escolheu se afastar com a boca, mesmo amando por dentro aquele que estava negando. É por isso que a história dele incomoda tanto, porque ela não trata de gente fria, trata de gente sincera que erra feio. Lucas 22 mostra Pedro no pátio, tentando ficar por perto sem ser notado, o fogo aceso, o ambiente tenso, o coração correndo mais que o pensamento. E então vem a terceira negação. Logo depois, o galo canta. E Pedro entende. Não só lembra o aviso de Jesus, entende a própria queda, entende o próprio medo, entende que a autoconfiança dele era menor do que imaginava, e sai dali chorando amargamente. Tem lágrimas que não nascem só do arrependimento, nascem do choque de descobrir do que a gente é capaz. Talvez essa seja a parte em que muita gente trava espiritualmente. Não é só eu pequei, é eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu criticava. É olhar para si mesmo e perder a confiança na própria estabilidade. É pensar, se eu falhei assim, talvez eu nunca tenha sido de verdade. Esse pensamento destrói mais do que o erro em si, porque transforma arrependimento em identidade. Mas a Bíblia não deixa Pedro parado no pátio. Esse é o ponto que muita gente esquece. Jesus não ignorou a queda de Pedro, mas também não o reduziu a ela. Depois da cruz e da ressurreição, existe um encontro em João 21 que parece simples por fora, mas é profundo demais por dentro. Pedro volta para o mar, volta para o trabalho antigo, volta para o que era familiar. Quando a alma se sente indigna, ela quase sempre corre para um lugar conhecido, nem sempre por rebeldia, às vezes por vergonha. E Jesus vai atrás dele, não com exposição pública, não com humilhação, não com desprezo disfarçado de disciplina. Vai com presença, com pão, com peixe, com uma manhã comum carregada de misericórdia. O Cristo ressurreto prepara uma refeição para homens cansados. Isso por si só já é uma resposta. O Senhor não trata filhos quebrados como material vencido. E tem um detalhe que pesa: o carvão aceso. De novo o fogo. Antes, o fogo foi cenário de negação. Agora, o fogo vira cenário de restauração. Jesus não cura Pedro pulando o lugar da memória. Ele reconstrói Pedro perto daquilo que lembrava a queda. É assim que a graça trabalha. Ela não finge que nada aconteceu. Ela visita o lugar ferido e devolve sentido. Talvez você ache que só poderá voltar a ser útil quando provar, por muito tempo, que ficou forte. Talvez imagine que o caminho espiritual é cair, se esconder, se punir, se ajeitar sozinho e só depois tentar se aproximar de Deus. Mas João 21 desmonta isso. Pedro ainda não tinha passado anos provando consistência. Ainda carregava a lembrança viva da própria falha. E mesmo assim foi chamado para perto. Jesus pergunta 3 vezes: Você me ama? Não porque não soubesse a resposta, mas porque estava alcançando a região exata onde Pedro doía. A ferida tinha passado pela boca. A restauração também passaria pela boca. Cada resposta não era um teste cruel, era uma costura. Cada pergunta apertava a memória e, ao mesmo tempo, abria espaço para o futuro. Repara no que Jesus não faz. Ele não pergunta: Pedro, você jura que nunca mais vai falhar? Não pede desempenho impecável como taxa de retorno. Não exige um currículo limpo antes de confiar tarefa. Ele vai ao centro: amor. Não o amor barulhento e impulsivo que Pedro exibia antes, mas o amor humilde, quebrantado, sem pose. Porque depois de certas quedas, Deus não desperdiça o que sobrou.
Ele purifica. E aqui está a verdade que talvez você precise ouvir hoje. Seu pior erro não reescreve o chamado de Cristo. Isso não diminui o pecado, não torna a queda leve, não transforma a culpa em licença. Significa apenas que a última palavra sobre quem você é não pertence ao seu pior dia. Pertence a Jesus. O fracasso revelou uma fraqueza real, sim. Mas a graça de Deus não trabalha apenas com a sua parte admirável. Ela trabalha justamente onde você gostaria de ser apagado. Pedro não foi descartado, foi restaurado e reposicionado. Talvez o maior milagre dessa história não seja um homem voltar a servir. Talvez seja um homem parar de fugir do olhar de Jesus. Porque há um tipo de arrependimento que ainda se esconde, e há outro, mais profundo, que permanece perto mesmo envergonhado. Foi esse segundo caminho que transformou Pedro. Então, se você errou feio, não trate sua vergonha como bússola. Vergonha manda correr. Cristo chama para perto. Vergonha repete que acabou. Cristo reconstrói. Vergonha cola seu nome no seu tropeço. Cristo separa sua identidade da sua queda, sem aliviar a verdade do que precisa ser confessado. E hoje, faça algo simples e difícil. Nomeie seu erro com honestidade em oração, sem defesa e sem enfeite. Depois leia Lucas 22 e João 21 no mesmo dia. Veja a distância entre o pátio da negação e a praia da restauração. E não saia da leitura antes de lembrar. Jesus ainda sabe preparar manhãs para quem passou a noite se condenando. Se isso tocou uma parte da sua história, escreva. Ainda existe volta.